Olá, bem-vindos ao podcast Mentes Brilhantes. Eu sou Cíntia Catelan, neuropsicóloga, especialista no cérebro de crianças e adolescentes. E hoje, em mais um episódio desse podcast, nós vamos falar sobre aprendizagem no TDAH. E para trazer ainda mais brilho para esse assunto, eu estou aqui com a psicopedagoga Estela Dizeró. Seja muito bem-vinda. Oi, Ci, obrigada. Fico muito lisonjeada com esse convite. E eu acho que tem um tema muito central que a gente discute muito na clínica, enfim, nas escolas, que é a importância da gente saber o funcionamento desse cérebro, a gente entender o funcionamento cognitivo dessas crianças e desses adolescentes com TDAH. Então, enfim, esse podcast vem aí para dar um pouco de luz também para os pais, professores, famílias, enfim, porque conhecimento é a chave para a gente entender o funcionamento dessas crianças. Então, vamos falar sobre. Vamos sim. A Estela é psicopedagoga, supervisora em projetos em neurociência e saúde mental no Espaço Eros, atua na avaliação dos processos de linguagem de crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento e reabilitação neuropsicológica. Então, Esté, antes de começarmos para valer, conta um pouquinho do teu trabalho clínico com crianças e adolescentes no desenvolvimento neuroatípico. Nossa, é um panorama gigantesco, assim, né? Eu iniciei, na verdade, me apaixonando e me aproximando da neurociência aplicada à educação. Então, a princípio, esse foi o grande brilho, assim, no meu olhar. E aí eu fui entendendo que compreender como é que o cérebro dessas crianças funcionava diante dos processos de aprendizagem era uma coisa que me encantava e era uma coisa que me intrigava ao mesmo tempo, porque apesar de cérebros muito semelhantes, pensando em termos de neuroimagem, funcionavam de formas tão diferentes. E aí isso começou a me intrigar muito, e aí eu fui estudar um pouco mais, fui entender um pouco mais. Então hoje, na clínica, eu trabalho em algumas intervenções específicas pensando, de fato, no desenvolvimento de autonomia de crianças e adolescentes no processo de aprendizagem, né? Porque a gente entende que o ambiente escolar exige diversas habilidades dessas crianças e eles não têm esse repertório. Então, eles precisam de espaço para desenvolver essas habilidades. Sim. É ali onde eu fico nesse papel de mediadora. Aliás, até já pensando nisso, uma pergunta que os pais sempre me fazem é a seguinte: Cíntia, se TDAH não é um transtorno específico de aprendizagem, por que é que o TDAH tem tanta dificuldade na aprendizagem? E aí? Nossa, essa pergunta a gente poderia passar horas respondendo somente essa, porque é muito interessante. A gente já coloca em planos diferenciais o transtorno específico de aprendizagem, com prejuízo na leitura, na escrita, na matemática, por exemplo, e o TDAH, né? Então, são coisas diferentes, apesar de poderem ser comorbidades. Não é uma regra, então nem todo TDAH tem um transtorno de aprendizagem, mas por que então, com frequência, a gente percebe TDAHs com dificuldades na aprendizagem? A questão é a seguinte: eu até convido vocês que estão ouvindo a uma reflexão para a gente pensar um pouco quais são, por exemplo, as exigências do ambiente escolar, né? O ambiente escolar exige organização, exige planejamento, exige atenção, exige regulação, que por acaso são... Que coincidência! Grandes fragilidades do funcionamento cognitivo das crianças e adolescentes com TDAH. Então, esse déficit nas funções executivas é justamente a grande fragilidade deles. Então, é óbvio que um ambiente onde eles estão expostos a frequentemente recrutarem essas habilidades, eles vão apresentar fragilidades. Então, enfim, somado a isso, tem também uma dificuldade potencial no processamento da informação, e aí essa informação vai sendo armazenada de forma completamente desorganizada e deturpada. E aí, como é que quando eles vão acessar essa informação que foi processada de forma desregulada, ela, enfim, está desregulada, então eles têm dificuldade nessa consolidação. Enfim, então a gente tem esse cenário aí muito dificultoso, onde eles estão com essas fragilidades muito expostas. E é por isso que eles têm essa potencial dificuldade no ambiente de aprendizado. Mas isso não necessariamente configura um transtorno, apesar de poder também configurar. É aquela coisa do cada caso é um caso. E que só em avaliação pra gente conseguir distinguir, né? Quem está dentro de uma comorbidade e quem, na verdade, é um diagnóstico diferencial. Ou seja, tem a dificuldade, mas não caracteriza transtorno. Exatamente. Isso, no acompanhamento, a avaliação vai direcionar, inclusive, né? Muito. Porque se é comorbidade é de um jeito, se não é, enfim, a avaliação neuropsicológica é que dá esse norte também, né? Sim, e na avaliação a gente consegue entender exatamente a
particularidade daquele TDAH, né? Porque a gente Tá. é um assunto que tá muito em alta, mas a gente não pode, enfim, acreditar que é tudo uma mesma coisa, né? Então, todo Muito TDAH tem este funcionamento. Uhum. Não. Até porque a gente tem alguns tipos de apresentação. Então, apresentação desatenta, hiperativa impulsiva, mista. Tá. Então, enfim, a gente tem que entender através sempre de uma avaliação e não só da observação, onde que tá aquele prejuízo. Então, TDAH não tem cara, né? não, né? E a gente costuma achar que tem, né? E é muito perigoso. E, de novo, Isso, a muito bom. importância desse acesso ao conhecimento mesmo, né? Aham. A gente fala muito na clínica para as famílias que elas precisam muito saber exatamente como aquele cérebro funciona. Não adianta a gente esperar, claro que seria o mundo ideal, né? Que a escola atendesse essa demanda, enfim, mas a gente precisa muito conhecer o funcionamento dessa criança para a gente Sim. poder exigir e atender às necessidades específicas dela, Muito bom. do funcionamento dela. Então, ai, Sim, sim. Quando a gente pensa até nessa questão de processamento da informação que você trouxe e que, portanto, tem relação com a aprendizagem, muitas vezes essa informação vai entrar cheia de ruídos, né, Estela? Então, como é que essa criança vai memorizar, vai armazenar, cristalizar um conhecimento se a entrada da informação é uma entrada tão suja e a hora que chega ali no processo mnemônico, no processo de armazenamento, não tem todas as informações, ele já perdeu, né? Então, talvez seja aí também a avaliação, né? Um lugar para Exato. direcionar. Exato. E isso se vai trazendo um ciclo muito prejudicial para Tá. essa criança. Porque o que acontece? Esse cérebro, ele tem uma dificuldade muito grande em motivação, Tá. né? Então, ele tem essa dificuldade em retardar, por exemplo, a necessidade de uma recompensa. Então, essa motivação, somada a uma fadiga cognitiva, possivelmente, porque é cansativo para esse cérebro prestar atenção, processar essas informações, memorizar, dar conta de todas essas coisas que um ambiente escolar exige. Sim. Então, a gente tem esses dois componentes, né? A dificuldade da motivação e essa fadiga cognitiva. Somado a isso, a gente vai ter um carinha ali que não termina as tarefas, que não dá conta de prestar atenção no que o professor está falando. E aí isso vai gerando, consequentemente, um gap pedagógico. Que na hora de fazer a lição em casa, vai gerando aquela sensação de, putz, eu não tenho autonomia para fazer isso sozinho. Sim, Porque eu não consegui lá na sala processar, memorizar, reter essas informações. E ele vai se sentindo incapaz. E aí ele vai tendo comportamentos de Nossa. hostilização em relação à lição de casa, enfim. Aí ele não tem essa autonomia para fazer a lição. Aí chega na hora da prova, ele dá conta? Não dá. Porque as exigências da prova são as exigências lá da sala de aula, que ele não deu conta. E aí vem as notas baixas. E aí esse ciclo se completa, né? Então ele volta para esse estado de desmotivação, do tipo, eu não sou capaz, eu não consigo, olha como eu não consigo prestar atenção, comparação aos outros colegas. E aí isso vira De um panorama sofrimento, né? de muito sofrimento, de muito sofrimento. Talvez o comportamento não demonstre sofrimento, porque eles hostilizam, não quero, enfim. E aí, o fato de não demonstrar sofrimento acaba passando como o cara que não dá valor para os estudos, para a Isso. mensalidade cara da escola. Tem um Exatamente. pouco disso também, não? Os comportamentos podem ser diversos, assim. Pode ser aquele carinha que ele tem tanta dificuldade no âmbito acadêmico que ele vai compensar no social. Então, vai ser um carinha que constantemente tá ali fazendo bagunça, que vai pra diretoria o tempo todo. Enfim, Total. podem ter vários panoramas. Mas, de fato, esse ciclo, ele acaba sendo muito recorrente na vida do TDAH. Muito, muito recorrente. Tá. Agora, o que eu percebo muito quando chega uma família que veio de uma avaliação médica, da avaliação com o neuropediatra, é muitíssimo comum que o médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil, indique para acompanhamento psicopedagógico. Isso. Eu percebo que essa indicação, ela é muito generalista. Então, o seu filho precisa de TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, e psicopedagogo. Tá. Para quê, exatamente? Então, essa é a minha pergunta, né? É isso que eu quero muito que a gente esclareça para as famílias. Sim. O acompanhamento psicopedagógico, se você tem aí uma cartinha do médico do teu filho com esse nome, acompanhamento psicopedagógico, e não está entendendo para quê exatamente, vamos ao esclarecimento dos fatos. Para quê, Estela? E como é que o acompanhamento psicopedagógico favorece, então, a aprendizagem
para não ficar como aquela cara de aula particular, porque não é isso, né? Isso, eu acho que essa diferenciação inicial que você traz, ela é muito importante, porque apesar do nome pedagógico, tem um psi, que antecede, tá bom. né? E é importante a gente pensar na estrutura desses nomes para a gente compreender também o funcionamento dessa intervenção. Então, um psicopedagogo, é claro, ele vai focar ali na capacidade da aprendizagem, né? Ele vai investigar ali as possíveis dificuldades, até transtornos, né? Pensando ali num diagnóstico, e vai fazer intervenção direta ali na demanda específica. Então, as famílias costumam vir sempre com uma demanda vinda ou de um neuropediatra ou da própria observação da família, do tipo, tô percebendo que essa criança tá com muita dificuldade na alfabetização, tô percebendo que essa criança tá com muita dificuldade em leitura, compreensão de texto, isso é muito clássico. Então, e a matemática. Que nem se fala, Quem né? nunca ouviu uma queixinha de TDAH com dificuldade na matemática? Então, essas queixas chegam, né, na clínica, na sala ali do psicopedagogo, da psicopedagoga, e a gente vai, claro, fazer uma investigação inicial. A gente não pode pressupor nada. Assim como na avaliação neuropsicológica, a gente tem, enfim, uma bateria de testes que vão sondar essas dificuldades para a gente ter um norte ali depois no processo de intervenção. Então, com base nessa anamnese, que é o levantamento de queixas ali, principais dificuldades, a gente vai, então, se nortear por uma sequência de testes, onde a gente vai avaliar onde exatamente está a dificuldade, para a gente se nortear e depois conseguir montar um plano de intervenção. E aí, essa intervenção acho que um ponto que vale nosso prolongamento aqui de conversa, que é o seguinte: o psicopedagogo, a psicopedagoga, vai ter ali 1 hora, talvez 2, de intervenção durante a semana, certo? O que é fundamental, é uma estimulação cognitiva potencial para essa criança com dificuldade ou com possível transtorno. Mas você concorda comigo que as outras 24 horas do dia, as outras diversas horas da semana, essa criança passa na escola e com a família? Com os avós, enfim, com os familiares próximos, com os responsáveis ali desse desenvolvimento. Então, não existe tratamento sem a gente sempre fala da tríade, né? Que é, enfim, o psicopedagogo, a psicopedagoga, o clínico, a escola e a família. Então, se a família não entende esse tratamento, se ela não está por dentro das metas, das dificuldades, da capacidade de generalização que essa família tem, e com generalização eu quero dizer quais ferramentas essa criança está aprendendo nessa intervenção e como ela pode usar e de que forma ela pode usar em outros ambientes da vida dela. A psicopedagoga vai ajudar ali nessa 1 hora da intervenção. Mas quem vai ajudar essa criança a perceber, olha, aquela estratégia que a Estela falou com você na semana passada, será que a gente conseguiria usar agora, nessa situação que a gente está vivenciando, nessa dificuldade que a gente está tendo na tarefa? Ou nessa dificuldade comportamental, por exemplo? Então, a capacidade de generalização vai envolver muito a participação da família, muito. E é por isso que é muito importante que as famílias tenham esse conhecimento. Que elas entendam o funcionamento da intervenção do psicopedagogo na vida dessa criança. Sim, muito bom. E considerando que o acompanhamento psicopedagógico, ele difere e muito de uma aula particular, de um reforço, você não vai necessariamente pegar caderno e livro da escola para estudar junto, né? Então, pensando até em esclarecer um pouco isso para as famílias que procuram o acompanhamento psicopedagógico numa expectativa de melhorar nota e do filho ir bem, dessa criança, desse adolescente, ir bem na prova. A gente sabe que eles melhoram sim o desempenho acadêmico com acompanhamento psicopedagógico e eles melhoram sim a nota. Mas se a gente não vai estudar com eles, porque não é um reforço escolar, por que essa nota melhora? O que o acompanhamento psicopedagógico faz? Qual que é o enfoque para atingir, portanto, esse desempenho acadêmico? Exato. Ele vai oferecer aí uma gama de estratégias de organização, planejamento, reconhecimento das dificuldades e estratégias de enfrentamento dessas dificuldades, estratégias de persistência diante de uma dificuldade. Então, o que eu comentei aquela hora, né, do psique, que antecede o pedagógico, enfim, a gente não vai, de fato, abrir os livros e dar uma aula, né? Pegar aquele conteúdo e passar para essa criança, porque isso é questionável também, se passar o conteúdo. Mas a gente vai, por exemplo, ensinar uma estratégia de como é que ela pode
ler esse texto, considerando a dificuldade que ela tem, Tá. né? Como é que ela vai ler esse texto e compreender aquelas informações? Quais são as estratégias que ela vai usar? Ela dá Certo. conta de ler um texto que tem 3 páginas sem uma pausa? Será que não é melhor a gente fragmentar esse texto em 3 blocos, por exemplo? Ela lê os primeiros 3 parágrafos e aí ela pega um post-it e anota as principais ideias, cola ali. Tá. Depois ela lê os outros 2, coloca um outro post-it, mas dessa vez ela vai relacionar com o que ela leu antes. Claro, é muito mais demorado, mas é uma estratégia que conforme ela vai internalizando, ela vai ganhando muito repertório e muita autonomia para esses estudos, que é uma coisa que a gente percebe que com Sim. crianças com ou sem, enfim, transtorno do neurodesenvolvimento, essa capacidade de autonomia nos estudos é muito prejudicada. Sim. Então, sim. enfim, a gente vai considerar todo esse panorama, inclusive, pensando ainda no do psicopedagógico, as questões emocionais. Então, a gente vai cuidar dessas questões relacionadas, por exemplo, à ansiedade perto da semana de prova. Então, é uma ansiedade por conta de uma falta de planejamento, é uma ansiedade por uma expectativa muito alta da família, uma necessidade de adequação. Então, a gente vai chamar essa família, a gente vai orientar, a gente vai conversar. Então, tem esses 2 nortes, assim, o pedagógico, que sim vai acontecer, mas não num formato de aula, e o psi, a gente vai olhar para esse funcionamento, para esse comportamento aí, o que esse comportamento diante da aprendizagem está querendo comunicar pra gente. Sim. Então, a gente tem esse guarda-chuva aí de possibilidades dentro desse acompanhamento, Tá. dessa intervenção. É muito legal, porque quando a gente pensa em autonomia, como é que vamos cobrar a autonomia de uma criança, de um adolescente, se eles não sabem como fazer, né? Autonomia é, mais ou menos, a grosso modo falando, é fazer sozinho. Como é que eu faço sozinho se ninguém me ensinou esse fazer, né? Então, entendo que o acompanhamento psicopedagógico é dar a ferramenta focada e especificamente no contexto acadêmico, para que essa criança, seja na lição de casa, seja na sala de aula, seja para estudar para uma prova, ela consiga ter ferramentas suficientes para ter a sua vida de estudante ali, enfim, em suas próprias mãos. Exatamente. E que ela consiga, inclusive, se escolher qual é a melhor ferramenta, né? Não dá pra gente dizer que uma estratégia de estudo é eficaz para todas as pessoas. Até porque envolve um pouco de motivação. Então, por exemplo, se eu digo, gente, o mapa mental, ele é estratégia para todos. Puxa, mas aí eu tenho um carinha que tem uma mega dificuldade na escrita, que tem que muita... é bem comum também, né? Então, será? Ela pode ser uma excelente estratégia? Pode. Mas será que para todos os conteúdos, para todas as provas, ele vai estudar dessa mesma forma? Será que ele não vai se saturar? Um carinha que gosta ali de novidade, que tá o tempo todo buscando novidade, que a gente sabe muito bem qual é o perfil cognitivo que a gente tá falando. Sim. Será que padronizar uma estratégia é a melhor alternativa? Não. Então, a gente oferece uma mala de oportunidades, né? Um grande cardápio, eu sempre brinco com eles, que a gente tem um cardápio de estratégias. E eles vão escolhendo, dependendo E isso vai dando uma autonomia ainda maior, né? Porque diante de uma prova, por exemplo, de ciências, que eu tenho vários nomes difíceis para memorizar, diante dessa demanda, qual é a principal estratégia que vai me ajudar a lembrar desses nomes? Então, ele vai escolher, porque ele tem repertório. Mas se ele não tem, ele vai ficar completamente desesperado, ansioso, com medo, porque não tem um caminho, né? Ele não tem essas possibilidades de caminho para poder fazer a escolha de qual ele vai seguir. Ele, às vezes, só tem um. E ele precisa se enquadrar naquele. Enfim, então, quando a gente oferece esse leque de possibilidades, eu acho que a gente, inclusive, promove cada vez mais a autonomia dessas crianças e adolescentes. Sim, muito bom. Apesar de não ter enfim, uma receitona de bolo, né? Você acabou de dizer, não tem a estratégia que funciona para todos, né? Vamos olhar aí para as individualidades. Mas se a gente pudesse trazer para os pais que estão nos assistindo estratégias que, de fato, estratégias matadoras para aprendizagem. Porque, no fim, o pai e mãe têm que fazer lição de casa junto, tem que estudar para prova junto, enfim. E isso desgasta muito o relacionamento. Porque os pais, eu falei que a autonomia muitas vezes não é possível porque a criança e o adolescente não têm ferramenta. Mas os pais também muitas vezes não sabem como estudar, não é verdade? Então, você consegue pensar em 2 estratégias que, apesar de, claro, precisarem ser aí analisadas pelas famílias, o quanto isso tem a carinha do filho, né? Mas que, de fato, vai funcionar porque pode trazer mais repertório pros pais auxiliarem os filhos? Sim. Na verdade, eu vou até fazer uma analogia com receita, né? Você comentou da receita de bolo. Então, a gente
vai pensar numa receita, apesar de entender que a receita não vai funcionar para todo mundo, mas em casa a gente vai conseguir adaptar, por exemplo, o sabor desse bolo, para quantas pessoas a gente pretende servir esse bolo. Então, a receita vai estar aqui, mas vai exigir, claro, uma flexibilidade de quem está ouvindo para manejar em casa como acomodar isso da melhor forma para essa criança. Então, antes, na verdade, eu não posso deixar de falar uma coisa que é muito importante, mas também não quero focar só nisso, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe, que é estruturação de um cronograma e rotina de estudos, né? Não sei se todo mundo sabe. Conta mais! Fala mais sobre esse assunto, por favor. Bom, então, antes da gente chegar nas estratégias mais específicas, por exemplo, para a leitura de um texto e para a execução de uma tarefa, enfim, ali de geografia, ciências, matemática, é muito importante que essa criança tenha uma rotina de estudo. Todos os dias isso precisa acontecer. De preferência, num horário já definido e já combinado, né? Porque se a criança ali acabou de chegar, subiu ali do condomínio do futebol, tá toda animada, cheia de energia, aquele cérebro pipocando. Agora é hora da lição, senta aqui. Qual a chance de 0 a 10 dessa criança sentar? Ai, tá bom, mãe, ótimo, vamos sim. Super regulada. Não vai. Esse cérebro não tá regulado. Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu aconselho que seja de forma conjunta, porque tudo que é imposto, né? Não só a gente acha que são só os adolescentes que acabam impondo um pouco mais a opinião e, enfim, se rebelam diante de uma regra imposta, mas as crianças também não ficam muito satisfeitas de não serem parte do processo. Sim. Então, convide a sua criança para montar um cronograma conjunto dessa semana. Então, segunda-feira, olha só como de manhã a gente tem a rotina um pouco mais corrida, as aulas à tarde. Que horas você acha? Mas sempre dando um direcionamento. A gente dá a oportunidade dessa criança opinar e pertencer dentro desse processo, mas sempre direcionando. Puxa, será que depois do futebol é a melhor opção? Eu sinto que não. Mas eu quero. Deixa essa criança experimentar. Né? Uma coisa que eu sempre falo para as famílias. Se a gente só fala, depois do futebol não funciona fazer lição. Depois da aula de dança não funciona porque você vai estar muito enérgica. Não, mas eu quero. Deixa tentar. Experimenta 1, 2 dias. Essa criança vai perceber que não funciona. Que ela tá muito agitada, ela não vai conseguir prestar atenção. E você, enquanto responsável, vai precisar orientar. Você tá vendo como seu corpo tá agitado? E se a gente experimentar esse outro horário? Eu já te dei a oportunidade de experimentar esse. Vamos experimentar esse outro? Experimentamos. A comparação. Eu acho que foi melhor. Então, vamos manter esse horário? Então, vamos colocar ele na rotina? Então, essa rotina estruturada, eu não vou nem dizer que é o passo 1, é o passo 0. Não dá pra gente ter o passo 1 sem essa camada inicial de organização e planejamento. Tá bom. Que vai exigir muita organização e planejamento da família. Tá? E aí, pensando na hora H, no momento ali da lição de casa. Considerando que todo mundo fez a lição de casa e fez rotina, aí sim, partindo a gente não dá o passo 1 sem ter esse 0 aí muito bem estabelecido e muito bem comunicado com todos os membros da família, né? Porque às vezes a gente define ali o horário, que é bem o horário que o pai... olha, vamos descer ali pro futebol, tem tal filme passando. Todo mundo precisa saber que aquele horário é um horário sagrado. Sim. Até pra, por exemplo, fazer silêncio. Né? Uma casa ali no horário da janta, que tem a mãe cozinhando, o pai ajudando, o irmão brigando, brincando. Será que vai ser o melhor ambiente para essa criança fazer as lições? Spoiler. Não. Então, a gente escolhe esse horário, cuida dessa rotina pra fazer agora o passo 1 e 2. Tá. Então, pensando nesse funcionamento aqui, né, do TDAH, pensando nesse funcionamento cognitivo mesmo, e nessa dificuldade de retardar a necessidade de uma recompensa, é muito importante que a gente segmente essas tarefas. Como assim? A gente tem um texto para ler, a gente tem uma videoaula para assistir, a gente tem 15 exercícios de matemática para fazer. A gente não vai sentar e fazer todos de uma vez. A gente vai precisar dividir isso em blocos. Vai ser muito mais confortável para esse cérebro pensar que ele tem blocos para finalizar do que ele tem 15 exercícios de uma vez só. Ter 5 e ter 15... é muito diferente. E ter alguns blocos. E engraçado quando a gente experiencia isso também, né? Recentemente eu fui fazer uma corrida mais longa, de 10 quilômetros. E aí foi muito difícil pra mim pensar nesse volume. Era muita coisa. Mas quando eu pensei que eu precisava correr 5 quilômetros 2 vezes... é bobo. Você pensa, nossa, você caiu na sua própria enganação? Sim, e foi ótimo. Sim. Porque eu consegui dar conta. Então, quando eu digo para um paciente que a gente tem 10 exercícios para fazer, ele já vai olhando assim as páginas para
contar e já pensando nos fracassos e pensando ali, meu Deus, Sim. quantas vezes ele vai errar e como aquilo vai ser fadigante cognitivamente falando pra ele. Mas quando a gente divide isso em blocos e põe pausas entre essas execuções, e não é uma pausa pra jantar, uma pausa pra assistir uma série de 25 minutos, não. É uma pausa pra gente se alongar, pra gente cantar uma música em voz alta. Até porque tem vários estudos recentes que mostram pra gente que quando o nosso cérebro não tá ativo numa atividade, então ele parou, fez os 5 exercícios ali de matemática. Essa pausa, o cérebro dele ainda está trabalhando no raciocínio desses 5. Mas mesmo fazendo uma outra coisa que não envolva aquilo, essa pausa, ela é muito importante para o aprendizado também. Então, a gente vai segmentar essas tarefas. E isso, tanto em exercícios, leitura de texto, enfim, várias delas a gente consegue Dá uma segmentar. recarregada na energia, né? Exato. Cognitiva mesmo, né? Como recarregar o celular. Usou demais, recarrega um pouquinho e depois volta. Exatamente. Tá. E uma outra tarefa que eu acho que pode ser bem importante, assim, uma estratégia que pode ajudar as famílias, que eu escuto muito do Estela, mas eu já nem sei mais esse conteúdo, faz tanto tempo que eu saí da escola, eu fico com receio. Funde 2, principalmente. A coisa começa a ficar mais pegada, e aí as famílias ficam receosas. Então, eu penso que a gente pode também dividir em blocos, mas um bloco de aquisição conjunta e depois um bloco de execução. Como assim? A gente vai escolher ou um texto para ler, ou uma videoaula para assistir, a gente muda um pouco os estímulos, isso é bem importante. A gente passou um tempo ali lendo, escrevendo, vamos mudar o estímulo, vamos assistir uma coisa, vamos ouvir, mudar o processamento da informação, vai para visual, auditiva, ao invés de só esse estímulo aí mais de escrita e de leitura. Então, a gente vai para esse momento da aquisição, que seria, por exemplo, assistir uma videoaula conjuntamente. E aí a gente até aproveita a estratégia anterior. Uma videoaula de 15 minutos... Será que no final da videoaula perguntar pra criança, e aí, o que você entendeu? Será que ela vai dar conta? A gente divide essa videoaula. Vamos assistir os primeiros 6 minutos? E você faz as suas anotações aí e eu faço as minhas aqui. E aí depois a gente se complementa. Os pais vão ter que entrar junto nessa jogada. Sim. Eu fiz ali as minhas anotações. Pausou, deu 6 minutos, pausamos. E aí, o que você entendeu? Entendi que tal e tal. Que legal, eu não tinha pegado essa parte. Eu entendi tal e tal. Complementa. Play de novo. Assiste mais um pouco, anota as informações. Depois, no final dessa videoaula, a gente não olha em retrospecto pros 15 minutos. A gente olha isso fragmentado. Fica muito mais fácil dessas informações serem adquiridas. E aí, depois, a gente vai pro momento de execução, que seria, por exemplo, responder uma série de perguntas ou fazer um resumo, só que dessa vez, sem consultar nada. Tá. Isso é muito importante, porque na hora da prova, essa criança, esse adolescente, ele não vai ter acesso ao livro para responder. Então, a gente não pode cair no conto de que na hora de fazer um resumo, eu faço o resumo com o livro do lado. Sim. Eu leio, eu discuto, eu converso com o meu pai, eu converso sozinho, mas depois, na hora de fazer esse resumo, eu faço sem olhar. Tá. Para recrutar a minha memória. E aí eu posso pegar esses post-its que eu fiz durante o vídeo, por exemplo, e colocar ali para me dar um norte. Mas eu vou tentar elaborar isso de forma mais autônoma. Tá, muito bom. Certo? Muito bom. E as tecnologias também podem ajudar a gente, né? Então, a gente já sabe que eles usam o chat GPT para várias coisas. Então, por que a gente não pede pro chat GPT, por exemplo, elaborar 10 perguntas pra gente responder sobre aquele conteúdo de ciências? E aí a gente faz, filho, a gente vai responder 5 perguntas escrevendo e 5 em formato oral. Vamos lá, qual você escolhe para ser em formato oral e qual você escolhe para ser em formato escrito? A gente vai instigando essa autonomia, essas possibilidades para ele fazer essa análise mesmo. Sim, de maneira colaborativa, né? Exato. Muito bom, muito bom. Eu sei que a aprendizagem, ela é um desafio para o TDAH, tanto quanto para vocês, pais e mães, né? Mas é possível. Quanto mais entendermos deste cérebro e quanto mais ferramentas tivermos, mais tranquilo fica, né? Estela, muito obrigada. Teríamos mais um tantão para pensar sobre a aprendizagem, porque escola é um assunto corriqueiro, né? Muito. Criança e adolescente por muitos anos. Então, pratiquem, exercitem e criem expectativas adequadas e respeitosas. Obrigada, Estela. Eu que agradeço, Si. Até a próxima. Até.